Fiquei sabendo que vocês estão participando do Programa Municipal de Educação Ambiental. Até agora, vocês já fizeram diversas visitas. Passaram pelo Observatório de Astronomia, pelo Museu do Café, pelo Museu Ferroviário, na Casa Ponce Paz Pinacoteca e agora chegaram aqui no Zoológico de Bauru. Eu sou a Maísa e vou acompanhar vocês nessa visita. O último espaço que vocês conheceram foi a Casa Ponce Paz, que abriga a Pinacoteca Municipal de Bauru. Vocês viram que é uma construção bem antiga e que ao longo de sua história teve diversos usos diferentes. Ela fica localizada na região central de Bauru, que foi uma das primeiras áreas onde iniciou-se o processo de urbanização aqui da nossa cidade. Mas vocês sabem o que é urbanização? Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em tamanho quanto em população. Tem o seu lado positivo, porque a cidade gera moradia, gera emprego, gera renda, mas também tem consequências negativas. Para que as cidades cresçam, é preciso que tenha um desmatamento da vegetação natural. Aqui no nosso caso, do cerrado, porque Bauru está localizada nesse bioma. E quando o ser humano passou a modificar tanto a natureza para a construção das cidades e de outras coisas para trazer bem-estar, conforto e muitas vezes lucrar com isso, parece que foram se esquecendo da importância das florestas. E isso é muito grave. Em relação à fauna, que é o nosso foco nessa visita, essas consequências do desmatamento acabam causando a perda de hábitat dos animais, a poluição do ambiente natural, seja por esgoto, por lixo gerado na cidade, a degradação do ambiente, dos rios, das florestas, atropelamentos em rodovias. E todas essas ações de interferência humana estão levando muitas espécies à extinção. E o que acontece se uma única espécie desaparece da natureza? Parece que é pouco, mas as consequências são muito graves, porque cada espécie tem o seu papel na natureza, tem a sua função, principalmente na cadeia alimentar. Então, se desaparece um predador, a população de presa aumenta. E se essa população de presa desaparece, o predador também pode desaparecer. Então, cada espécie é importante para o equilíbrio do ambiente. Mas, infelizmente, a lista de espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil e no mundo aumenta cada vez mais. Agora eu pergunto para vocês, qual é o papel dos zoológicos diante dessa triste realidade? Pode deixar que essa eu explico. Eu sou Samanta, trabalho aqui no zoológico junto com a Maísa. Aqui no zoológico nós temos vários animais de diversas regiões. Mas zoológico não é uma instituição atual, não é uma instituição que nasceu ontem, ano passado, há 10 anos. Zoológicos existem há mais de 1000 anos no mundo. Começaram os zoológicos com pequenas coleções de animais. Esses animais, a maioria, foram sim retirados da natureza, mas não por nós nos dias atuais, há milhares e milhares de anos, por egípcios, por pessoas relacionadas à riqueza, a poder, pessoas de muito dinheiro que tinham esses animais em suas posses para se tornarem pessoas poderosas. Era uma reafirmação. Eu sou o rei, eu sou poderoso, eu sou o imperador.
e eu posso ter um animal selvagem. Então, há muitos e muitos anos atrás, tinha até expedições que eram mandadas por reis, por imperadores, para pegar os animais das florestas, dos ambientes naturais e levar até os castelos, até as construções que essas pessoas viviam, né? É legal sempre lembrar que isso aconteceu há milhares de anos atrás. Então, o zoológico começou com pequenas coleções de animais que pessoas que tinham poder mantinham. Muitas vezes os animais eram usados até para entretenimento, luta de gladiadores, de animais entre pessoas, entre escravos. Então era uma condição ruim que os animais viviam. Com os anos, isso tudo foi mudando. Com a mudança de perspectiva, de objetivo, né, dos zoológicos, foram criados espaços para levar essas coleções de animais, que aí se denominaram o nome zoológico, né? Esses animais, eles começaram a ter cuidados diferentes. As pessoas que cuidavam dos animais começaram a tratá-los de maneira diferente, pensando nas condições em que o animal vivia, que teria que imitar, proporcionar um ambiente mais natural. Os primeiros zoológicos a existir no mundo foram na Europa, em Viena, em Paris, em Jardim das Plantas, em Londres. Então esses zoológicos são os mais antigos. No Brasil, o zoológico mais antigo é o do Rio de Janeiro, depois o Museu do Guelde, no Pará. E quando surgiu o zoológico de Bauru, a gente já estava totalmente enquadrado dentro dessas novas perspectivas, de ter o objetivo de conservação das espécies, de pesquisa, de educação. E o lazer, o entretenimento, que antigamente era o foco, ficou como uma consequência, que se a gente não mantiver o trabalho com um bom nível de conservação, de bem-estar dos animais, realização de pesquisa, educação, o lazer não vai ser agradável para quem está vindo visitar o zoológico. Então, com o decorrer dos anos, essas perspectivas foram mudando. Mas ainda não respondi a pergunta da Maísa. Como o zoológico pode mudar essa triste realidade que os animais vêm sentindo a pele, da questão de extinção, né? O zoológico, então, ele tem como principais objetivos, como os pilares que sustentam o seu funcionamento, realizar trabalhos de reprodução para conservação de espécie, de pesquisa e de educação, para mudar muitas concepções e sensibilizar as pessoas sobre a importância de se cuidar dos animais e do ambiente natural. Agora, eu e a Maísa vamos acompanhar vocês em uma visita virtual pelo Zoológico de Bauru. Vamos? Eu esqueci de contar da onde que vêm nossos animais. Os zoológicos não retiram animais da natureza. Os animais que moram aqui com a gente no Zoológico de Bauru, a maioria são nascidos em zoológico ou em outras instituições de conservação. E aí eles são trocados ou são transferidos aqui para o zoológico. Muitos nasceram aqui no Zoológico de Bauru. Tem muitos animais que moram aqui há mais de 20 anos e que são nascidos aqui no zoo. Na nossa visita nós vamos dar destaque mais aos animais brasileiros aqui da nossa região de Bauru, da região do Cerrado. E vamos contar o que vem acontecendo com esses animais. Vamos começar a nossa visita falando do papagaio verdadeiro.
Vocês estão conseguindo ver? Ele está ali no fundo, em cima do puleiro. Papagaio é uma espécie de ave, é um grupo de aves que nós chamamos de psitacídeos, porque eles têm 4 dedinhos, 2 para frente e 2 para trás, para empoleirar. E o bico em formato arredondado, com muita força para quebrar coquinho e semente. É um grupo muito grande de aves, papagaios, marianinhas, papagaio de peito roxo, arara, são todos psitacídeos porque têm essas características em comum. E esse animal ele é muito conhecido por ser um animal que fala, mas na verdade a habilidade que ele tem é de imitar o som da voz das pessoas quando ele é criado desde filhotinho junto. Isso é um dos principais fatores que faz com que esse animal seja alvo do tráfico de animais, um grave crime ambiental e que é muito grande aqui no nosso país. Infelizmente, o papagaio verdadeiro está ameaçado de extinção em algumas regiões do Brasil, principalmente por conta desse tráfico. A gente chama até ele de papagaio de vó, porque toda avó quer ter um papagaio em casa. Tá bom, não posso falar toda avó, mas acredito, crianças, que muitos de vocês conheçam alguém que tem o papagaio verdadeiro em casa, que é esse com as penas verdes e na cabecinha meio azulada. Tráfico, vocês já ouviram falar sobre o tráfico? Tráfico é quando a pessoa tira o animal da natureza para vendê-lo. Isso não é permitido. Ai, Samantha, mas eu queria muito ter um papagaio na minha casa. Eu posso? Se você comprar esse animal de um criadouro comercial autorizado pelo IBAMA, você pode ter esse papagaio na sua casa. Viram, crianças, como é diverso o mundo, o grupo dos papagaios? Ararajuba, papagaio moleiro, esse daqui, papagaio charão. É muita riqueza dentro de um único grupo de animais. E foi essa riqueza de diversidade que encantou os portugueses e os motivou a denominar o nosso Brasil inicialmente como Terra Papagales. Vocês sabiam que o Brasil já teve o nome de Terra Papagales? Porque é muito diverso o grupo desses animais. E os portugueses tinham o hábito de tirar os papagaios, araras, maritacas, aqui da nossa terra Brasil e levar para Portugal para presentear as pessoas. Isso se enquadra hoje como tráfico de animais que a gente estava falando. Podemos dizer então que o tráfico é um hábito cultural que vem de tempos antigos e que precisa cada dia mais ser encarado como um crime ambiental e as pessoas mudarem esse comportamento de retirar o animal do silvestre da natureza e querer ter ele em casa como um animal pet. Crianças, professoras, será que é legal eu ter um animal selvagem na minha casa como um animal doméstico? Gostaram dos papagaios? Agora nós vamos conhecer outro animal. Esse daqui é o recinto do tamanduá-mirim. O tamanduá-mirim é um mamífero. Ele é encontrado aqui na nossa região. E diferente do tamanduá-bandeira, ele é mais arborícola. Isso quer dizer que ele vive mais em cima das árvores. Ele tem uma cauda, que é chamada de cauda prênsil, que ajuda ele a se locomover entre os galhos de árvore.
Então vocês podem perceber que o recinto, que é onde o espaço que os animais vivem no zoológico, nós chamamos de recinto e não de jaula, é adaptado ao modo de vida do animal. Então aqui no caso do tamanduá-mirim, que é um animal que vive mais em cima das árvores, esse recinto ele é alto e ele é equipado com todos esses galhos para ele poder expressar os seus comportamentos naturais, tem bastante vegetação e ele é apropriado para essa espécie, ajudando a ter um bom nível de bem-estar. Tamanduá na natureza se alimenta de cupins e formigas. Toda a alimentação deles é baseada nesses insetos. Aqui no zoológico, nós não temos condições de dar tantas formigas e tantos cupins todos os dias para os tamanduás. Então, nós temos que adaptar a alimentação. Por isso que é sempre necessário fazer muitas pesquisas em relação aos animais. E essa é uma das funções do zoológico. Aqui, a zootecnista, que é a profissional que cuida da alimentação dos animais, pesquisou bastante e descobriu que se a gente fizer uma papinha que vai cenoura, banana, carne moída, mamão e ração e bate tudo no liquidificador, a gente consegue nutrir esse animal, consegue dar todos os nutrientes que ele precisa para ser saudável. Então muitas vezes a gente tem que adaptar a alimentação dos animais no zoológico. Possui uma garra muito forte nas suas patas dianteiras, que na natureza ajuda ele tanto a subir em árvores quanto a quebrar os cupins deles. Tamanduá-mirim é uma espécie que sofre muito com o atropelamento nas rodovias, porque as rodovias acabam cortando o pedacinho de hábitat que ainda sobrou para eles. E são animais que, embora tenham um olfato aguçado, a audição e a visão não são muito. Então são animais que têm grande probabilidade de serem atropelados, inclusive na nossa região. Aqui no zoológico nós recebemos sempre não só tamanduá-mirim, mas várias outras espécies que chegam da natureza atropelados ou vítimas de outro acidente com seres humanos.
além de cuidar dos animais que vivem aqui, também serve de suporte para os animais que vivem na natureza. Todos os dias chegam animais machucados aqui. Eles passam por cuidados veterinários e por um processo de reabilitação e são devolvidos ao seu ambiente natural. Assim, o zoológico faz o trabalho de conservação ex situ, que é aquele realizado fora da natureza, e também faz a conservação in situ, quando ajuda esses animais da natureza. Chegamos agora na casa de répteis. Aqui nós temos cágados, jabutis, lagartos e serpentes e jacarés. Todos os répteis são animais ectotérmicos. Isso quer dizer que eles precisam de uma fonte externa de calor, no caso do sol, para manter a temperatura corporal e também para fazer o metabolismo funcionar corretamente. Em relação às serpentes, existem muitas questões culturais envolvidas, muitas superstições. Elas acabam causando medo nas pessoas. Algumas espécies são sim peçonhentas, podem causar acidentes nos seres humanos, mas esses acidentes acontecem porque o ser humano invade o espaço desses animais. Não é porque são animais terríveis, maldosos, mas é a defesa natural delas, e se elas se sentem ameaçadas, podem sim atacar o ser humano, tá? E por causa disso, muitas pessoas sentem pavor, sentem medo desses animais e acabam maltratando, retalhando e até matando esses animais. E lembram da questão do equilíbrio? As serpentes são animais muito importantes para o equilíbrio do ambiente e trazem muitos benefícios para nós também. São predadoras de ratos, de roedores, que muitas vezes esses animais trazem doenças para nós. Então as serpentes equilibram a população de roedores. A jiboia não é uma serpente peçonhenta. Ela não possui a peçonha e nem os dentes inoculadores. Ela mata suas presas por constrição, ou seja, se enrola nelas até sufocar. Ela é mais noturna, tem maior atividade no período noturno e é um animal que também é alvo do tráfico, pois tem um grande valor comercial para ser um animal de estimação. Não é agressiva e tem um grande porte. No Brasil existem duas subespécies, uma que é encontrada mais na região da Amazônia e uma aqui mais da nossa região, no Sudeste. As cascavéis são serpentes peçonhentas, possuem os dentes inoculadores da peçonha e é assim que elas matam as suas presas. Podem causar acidentes com seres humanos sim, e geralmente são graves. As serpentes e os lagartos trocam de pele periodicamente. No caso das serpentes, se elas estão saudáveis, estão num ambiente adequado, a pele sai inteirinha. Mas se a serpente está num ambiente não adequado, ou então não está muito bem de saúde, essa pele vai saindo aos pedaços. No caso das cascavéis, um pedacinho dessa pele fica retido no fim da cauda, formando guizo. Mas isso não indica a idade do animal, porque elas podem trocar de pele mais de uma vez por ano.
nós vamos falar agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Conhecem? Esse daqui é o lobo-guará. Lobo-guará é um mamífero, assim como o tamanduá-mirim, encontrado bastante aqui na nossa região, na cidade de Bauru. Habitante do cerrado, tem a pelagem avermelhada, tanto que guará, em tupi-guarani, quer dizer vermelho. Por isso que ele recebe esse nome, lobo-guará. Olha que legal aqui, chega mais pertinho aqui da gente. Quando filhote, eles nascem todos pretinhos, só com a ponta da cauda no tom branco. Conforme eles vão crescendo, ele começa a ficar com a coloração de um adulto. O lobo-guará é um animal que alimenta-se de outros animais de carne, mas também se alimenta do fruto do lobo. Ele também come frutos. E o fruto do lobo é muito importante para ele, pois funciona como um vermífugo natural. Infelizmente, assim como o tamanduá-mirim, ele também é vítima de atropelamento. E muitos já chegaram aqui no zoológico de Bauru, infelizmente, nessa situação. Algumas vezes nós conseguimos reverter o quadro, mas infelizmente o índice de morte de lobo-guará por questão de atropelamento é grande. Agora vem aqui comigo para a gente conseguir ver o lobo-guará caminhando no recinto dele. O lobo-guará, ele é um animal solitário e de hábito noturno. Normalmente, macho e fêmea encontram-se apenas na época de reprodução para ter os seus filhotes. Depois, a fêmea que cuida do filhote até ele ser mais jovem e adquirir sua independência. Um problema grande que o lobo-guará vem enfrentando é o conflito com fazendeiros. Existe bastante lobo-guará na Serra da Canastra. E lá tem um grupo de pesquisadores que estudam os lobos-guarás e fazem um trabalho muito bacana de conservação, trabalhando com a população da região. Crianças, vocês acreditam que lá na Serra da Canastra, antes, os fazendeiros, as pessoas, cultivavam as galinhas soltas nos pastos, nos campos. E aí as galinhas eram muito predadas pelos lobos, que é um alimento que o lobo come. Mas isso gerava-se um conflito entre o fazendeiro e o lobo. Por conta disso, um grupo de pesquisadores começou uma campanha para a construção de galinheiros na região da Serra da Canastra. Então, esse grupo de pesquisadores arrecadava verba para construir os galinheiros e aí os fazendeiros começaram a criar as galinhas presas dentro desses galinheiros. Com a construção dos galinheiros, os fazendeiros começaram a criar suas galinhas nesse espaço, assim diminuiu o conflito entre fazendeiros e lobo-guará, já que eles não conseguiam, os lobos não conseguiam mais predar as galinhas. Esse grupo de pesquisadores também fez várias palestras, passaram vídeos, explicaram sobre a importância da conservação do lobo-guará para essas populações. Isso é um verdadeiro trabalho de educação ambiental, onde esse grupo de pesquisadores buscaram sensibilizar os fazendeiros sobre a importância da conservação dessa linda espécie para o equilíbrio do ambiente como um todo. Chegando ao final da nossa visita aqui no zoológico e na próxima visita vocês vão conhecer melhor o Jardim Botânico. E aí eu pergunto para vocês, por que é importante conservar os animais para se ter a conservação da flora, dos vegetais? Aqui atrás de mim já está um exemplo bem interessante. Aquelas caixinhas de madeira são abelhas que nós chamamos abelhas melíponas. Abelhas nativas da região aqui do Cerrado, que não possuem ferrão e são muito importantes para a polinização das plantas. Muito bem lembrado, Samantha. A fauna e a flora são relacionados. Se a gente quer conservar um, a gente tem que conservar o outro também. Então a gente precisa conservar as plantas e os animais para que se tenha esse equilíbrio na natureza. Agora eu tenho mais algumas perguntas para vocês.
Por que acontecem tantos conflitos entre pessoas e animais? Quais são os motivos que levam ao atropelamento de tantos animais na região de Bauru? Por que o tráfico de animais é tão grave no Brasil? Agora, vamos supor uma situação. Uma grande empresa quer se instalar numa região de mata nativa. E para que isso aconteça, essa região precisa ser desmatada e, consequentemente, a fauna, os animais, perdem o lar deles. É importante que essa empresa se instale nessa região porque gera empregos, gera renda para o município. Mas quais são as consequências negativas? O que podemos fazer em relação a isso? Qual que é a opinião de vocês? Legal, Maísa. Essas perguntas são muito importantes para fazer as crianças refletirem junto aos seus professores sobre a importância da conservação do ambiente natural e da fauna que o habita. Muito bem planejado. Crianças, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da visita e boa visita no Jardim Botânico. Tchau! Tchau!